Olá! Nessa aula de estatística, a gente vai estudar a correlação entre duas variáveis. Vai medir se há uma associação linear entre essas duas variáveis. O problema trata de uma percepção de uma empresa de que maior tempo dedicado aos estudos vai implicar em uma nota num exame de certificação maior. Só que ela quer verificar se realmente isso vai acontecer. Quem mede isso para a gente? A coeficiente de correlação linear de Pearson é uma medida da correlação entre duas variáveis. Então a gente vai entender um pouquinho primeiro do que é esse coeficiente de correlação de Pearson e depois a gente vai resolver o problema usando uma planilha. Vem aqui comigo ver o conceito. Então a gente vai estudar a correlação linear, tá? E quem a gente usa para medir essa correlação linear é o R, um coeficiente. Então o R ele é um coeficiente linear de Pearson, que é uma medida para correlação linear. Ele vai variar de -1 até 1. Imagine uma reta numérica, tá? Então aqui eu tenho -1 e aqui eu tenho o +1 e aqui no meio o 0. Se eu tiver uma correlação que R é igual a 0, isso significa que não tem correlação nenhuma, as variáveis não estão associadas. Então, quando R é igual a 0, não há correlação. Não há correlação. Por outro lado, eu posso ter um R que é igual a +1, que está aqui, ó, esse valor aqui. Quando R é igual a +1, a correlação é perfeita. Perfeita e mais que isso, ela é positiva. O que significa ser positiva? Quando uma variável cresce, a outra também cresce na mesma proporção, porque elas têm uma correlação linear. Então, quando x aumenta, o y também aumenta. X e y pode ser as quaisquer variáveis que a gente esteja avaliando. Eu posso ter também um R igual a -1, ou seja, está aqui, ó. Se o R for igual a -1, a correlação é perfeita também. Então, correlação perfeita. Só que essa correlação ela é negativa. E o que significa ser negativa? Significa que quando uma variável cresce, a outra diminui na mesma proporção, porque são lineares, né? Uma correlação linear que a gente está medindo. Então, quando o x aumenta, o y diminui. Bom, mas isso quase nunca acontece, né? As variáveis terem uma correlação perfeita linear, mesmo que negativa ou positiva, quase nunca acontece. O que acontece é alguma coisa por aqui pelo meio, ou de -1 até 0, ou de 0 até +1. Então a gente pode considerar que correlações de 0,7 negativo para 1 são correlações fortes. Aqui também, se eu tiver aqui de 0,7 positivo para mais, né, além de 0,7 positivo, ela também vai ser considerada uma correlação forte. Existem várias tabelinhas para dizer o que é forte, o que é fraco, o que é médio. Mas vamos só nos deter no conceito, né? Quanto mais próximo de 1, mais forte é a associação, é a relação entre essas variáveis. E quanto menos próximo de 1, ou seja, mais próximo de 0, mais fraca é essa correlação. Tanto que às vezes eu posso considerar que nem há correlação, porque é uma correlação muito fraca entre as variáveis, então não vale a pena eu considerar essa associação. Para o lado negativo, vale a mesma coisa. Se a correlação é de -0,7 até -1, é uma correlação forte, mesmo que negativo. Uma variável aumenta, a outra diminui. Então, isso aqui vai nos ajudar a resolver o nosso problema. A gente vai querer saber se existe uma correlação entre o tempo de estudo diário e a nota no exame de certificação. Agora, vamos resolver isso lá na planilha. Então, aqui está o nosso problema. Uma organização acredita que o tempo de estudo diário utilizado por seus colaboradores e as notas obtidas por eles no exame de certificação possuem correlação. Então, a empresa acha que tem correlação. A suposição dela é essa. Para verificar se essa percepção está correta, foram coletados dados referentes a ambas as informações de 30 desses colaboradores, conforme o quadro ao lado. Então, aqui está o quadro com as notas no exame e o estudo diário. Tem aqui 30 conjuntinhos ali de dados de tempo de estudo e nota no exame. Tempo de estudo diário e a nota no exame de certificação estão correlacionadas linearmente? Isso que a empresa quer saber. Para que isso interessa a empresa, afinal de contas? Por que eu quero saber se tem correlação? Porque, digamos que a empresa esteja pensando em investir mais tempo da carga horária de trabalho desses funcionários em estudo para certificação, considerando que ela quer, digamos, que eles obtenham as certificações mais rapidamente.
Então ela pode querer dedicar, que eles dediquem, né, mais tempo, então ela precisa avaliar se realmente esse tempo está associado com uma nota maior no exame. Então ela vai primeira coisa que ela pode fazer é medir a correlação entre essas 2 variáveis. Então a gente vai fazer essa medição através do R. Então a gente vai ver se tem uma correlação linear entre tempo de estudo diário e exame de certificação, né, a nota nesse exame. Então vamos lá. Então nessa célula aqui a gente vai colocar R, tá, que é a nossa medida. No Excel, toda vez que a gente vai procurar, para quem nunca utilizou o Excel, toda vez que a gente vai procurar alguma função, a gente coloca um sinal de igual, porque senão o Excel não entende que tem que fazer conta. Coloca o sinal de igual e aí eu posso começar, por exemplo, procurando pelo nomezinho da coisa que eu quero. Eu quero correlação, né? Então eu vou botar ó, já apareceu aqui, ó, correl. E aí do lado a explicação, uma descrição breve da função. Retorna o coeficiente de correlação entre 2 conjuntos de dados. Beleza, é isso que a gente quer. Então eu vou dar 2 cliques aqui, abriu ali um parênteses, aí diz aqui matriz 1, matriz 2. Esses matriz 1 e matriz 2 são os nossos dados, que são estudo diário e nota no exame. Deixa eu apagar ali, porque ela já pegou lá a célula. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar todos os nossos dados de estudo. Então, essa ordem tanto faz, tá? Se vai ser estudo ou nota no exame nesse momento. Então, venho aqui, seleciono todos os meus dados e ponto e vírgula para passar para os outros, ó. Agora eu vou colocar a matriz 2, que são o quê? Os dados de nota no exame. Então, eu vou lá e seleciono todos eles. Beleza, selecionei. Agora eu posso fechar aqui com um parênteses ou dar um enter, simplesmente que ele vai me dar um valor. Então, olha ali. O que é esse negócio aqui, gente? Esse aqui é o coeficiente de correlação linear entre essas 2 variáveis. Isso não é um percentual, tá? Eu não posso dizer 97%. Ele só vai virar um percentual quando eu colocar o R quadrado. Vou botar ele aqui maiorzinho. R quadrado. O R quadrado, ele é o quê? É igual a isso, que seja, o R vezes ele mesmo, né? Ele elevado ao quadrado. Então, ali, 94. Isso aqui sim é um percentual. Eu posso vir aqui no botãozinho de percentual e transformar isso em percentual. Então, se eu estiver falando em números absolutos, na escala do R, de -1 até 1, a correlação é muito forte, porque o R é muito próximo de 1 positivo. O que isso significa? Quanto mais horas de estudo, maior vai ser a nota no exame. E essa correlação é muito forte. Isso pode levar o quê? A empresa a pensar, não, realmente eu devo proporcionar a esses meus colaboradores que dediquem maior tempo de estudo para ter uma maior nota no exame de certificação. Isso pode levar mais rapidamente ter a nota de aprovação que tem lá, cada exame de certificação ter sua nota mínima. E se eu quiser falar isso percentualmente? Percentualmente, que é elevar o R ao quadrado, 94% na variação do estudo diário, no tempo de estudo diário, explica a variação na nota do exame. Então, vamos deixar isso por escrito agora. Tempo de estudo diário e nota no exame de certificação estão fortemente correlacionados, ou seja, a variação no tempo de estudo diário explica 94% o R quadrado, e não o R, tá? Porque eu estou falando em percentual, da variação na nota no exame de certificação. O que interessa isso para uma empresa? Ela pode pensar, bom, então eu vou proporcionar a esses colaboradores que vão fazer o exame de certificação terem um maior tempo de estudo, porque realmente, se eles tiverem maior tempo de estudo, muito provavelmente eles vão ter uma maior nota no exame de certificação. Isso pode acelerar os processos de certificação desses funcionários, desses colaboradores da organização.